Salve pessoal, aqui é o Potter do canal Obra Nerd. E dessa vez eu vim trazer, na verdade, informações, mais especificamente a origem secreta de um grupo que despertou muita curiosidade agora de todo mundo, porque caiu nas graças agora da DC Studios e vai virar filme. Sim, estou falando de Authority. Mas antes de falar desse quadrinho aqui, pessoal, eu preciso falar justamente das origens dele. E qual foi o grupo que teve que acabar para que o Authority pudesse surgir. E estou falando de Stormwatch. Não sabe nada sobre o Stormwatch? O que é que aconteceu com eles? Por que é que eles acabaram? Vem comigo que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Mas lógico que eu sempre começo os vídeos justamente lembrando vocês a justamente não esquecerem de já chegar logo com o dedo no like, se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito, seja muito bem-vindo. E, obviamente, também ativar o sino para receber sempre as notificações de vídeos bacanudos, que nem esse que eu estou trazendo para vocês, tá? E vamos começar logo do início, né, pessoal? Uma das criações máximas de Warren Ellis e Bryan Hitch, Authority, marcou, né, para quem já está acompanhando o universo dos quadrinhos de super-heróis há um certo tempo e tudo mais, sabe que desde 99 a Authority foi um dos marcos, vamos dizer assim, dos quadrinhos modernos, em meio que reinventar, quebrar paradigmas sobre a forma como os super-heróis tinham que coexistir e salvar o mundo. E nesse processo, muita gente acabou esquecendo um pouquinho, deixou um pouquinho de lado um outro grupo que existia antes do Authority, né, que justamente deu origem às bases, né, que o próprio Warren Ellis, na realidade, usou como, vamos dizer assim, um ensaio, né, para amolar, deixar todas as ferramentas dele nos trinques, para dar o show de bola que ele deu em Authority. E eu estou falando, pessoal, de Stormwatch. Stormwatch é uma equipe de heróis, tá, criada pelo Jim Lee, tá? Isso nos idos, né? Quando o selo dele do Wildstorm ainda era da Image, onde ele foi fundador, né? Isso na década de 90, no início dela. Mais tarde, depois ele seria, né, adquirido pela DC Comics, ele seria diretor criativo de lá. E voltando ao assunto, Stormwatch, como eu falei para vocês, era uma super equipe nos moldes de Vingadores, Liga da Justiça, só que vinculada às Nações Unidas. E ela era comandada, pessoal, por esse cabra safado bem aqui, chamado Henry Bendix, o Homem do Tempo, The Weatherman. Tempo aí, na realidade, mais associado a clima do que a temporalidade, vamos dizer assim. E com todo respeito ao Jim Lee, mas as histórias do Stormwatch, elas começaram realmente a ganhar relevância perante a crítica e perante os próprios fãs e tudo mais que consumiam os quadrinhos, quando Warren Ellis assumiu o título na sua edição 37, isso em 1996. E como eu disse para vocês, ele assumiria essa revista e ficaria nela por alguns arcos que durariam aproximadamente 25 edições. 25 edições essas que a Panini trouxe 24 nessa coleção, né, em 4 volumes, que ela já publicou e que vocês conseguem encontrar ainda nas melhores lojas e sebos do ramo. Se eu encontrar na Amazon, eu deixo o link na descrição para vocês adquirirem. Beleza? Promessa de campanha. Prestaram atenção quando eu disse que eram 25 edições e a Panini só tinha publicado 24? Pois é, essa 25ª é a cereja do bolo desse vídeo, que eu só vou contar o que foi que aconteceu com essa edição e o que é que está dentro dela, né, que ela é muito importante para a compreensão do fim do Stormwatch para o início do Authority. E você vai ter que ficar até o final do vídeo, porque justamente ela é uma das últimas edições mesmo, tá? Então fica até o final que você não vai se arrepender. Só vou te adiantando logo, ela vai envolver um crossover entre o Stormwatch, uma outra grande equipe do selo da Wildstorm na época, e um outro personagem muito conhecido dos cinemas, mas vai ter que aguardar até o final. E para assumir o Stormwatch, pessoal, o Warren Ellis, ele teve que, vamos dizer assim, pôr ordem na casa. O Stormwatch era uma equipe, como eu falei para vocês, que respondia à ONU. E eles viviam numa base que ficava em órbita sincrônica com o planeta Terra, chamada Olho no Céu.
E dessa base, pessoal, eles monitoravam todos os desastres, os grandes perigos que assolavam o mundo, e a partir daí, e apenas a ONU poderia acionar o Stormwatch para que ele pudesse justamente avançar e salvar ou deter um vilão, alguma coisa do tipo. E justamente ao assumir o título, né, que lidava com causas globais e até às vezes interplanetárias, o Warren ele teve que organizar um pouquinho esse universo, né, vamos dizer assim, principalmente no sentido das origens desses super seres. Então, basicamente, ele organizou, tá, de forma bastante simplificada, que eu vou tentar explicar aqui para vocês, pessoal. Ele tentou, vamos dizer assim, reduzir a quantidade de seres e as origens desses superpoderes, desses super seres, né, em 3 categorias. Primeiro, os híbridos. São híbridos na realidade de quê? Desse universo compartilhado do Wildstorm, existe uma guerra interplanetária entre duas raças, tá, de seres extraterrestres. Os querubins e os demonitas. Então, basicamente, eles guerreavam e usavam, às vezes, o planeta Terra também como campo de batalha. E, justamente, nessa miscigenação com os seres humanos, geraram seres híbridos que desenvolveram poderes. A segunda categoria de seres superpoderosos são seres que receberam poderes através de um cometa, tá? Um evento. E esse cometa, ele interagiu com os genes de várias crianças e despertou nela poderes. E a terceira categoria, pessoal, são categorias, vamos dizer assim, extraordinárias. São seres que, pontualmente, através de eventos extraordinários, receberam poderes. Dentre eles, eu destaco Jack Hawksmoor, o deus das cidades, que foi abduzido por alienígenas e aperfeiçoado através de cirurgia, ganhando poderes e se tornando, né, um ser superpoderoso que tem vínculo com grandes metrópoles. A própria Jane Sparks é o espírito do século XX, mas ela, assim como outros super seres que seriam depois até mesmo criados pelo Warren Ellis futuramente, eles são seres que receberam poderes, que nasceram com poderes justamente na virada de alguns séculos, né? Então, diante dessas 3 categorias, o Warren Ellis ele soube, vamos dizer assim, lidar melhor com toda a gama de super seres que ele trabalharia mais tarde, justamente no selo do Stormwatch e também no Authority, por que não dizer. Tá. E um alerta aqui, tá, pessoal? Eu vou entregar alguns spoilers do que está aqui dentro dessa saga, mas eu não vou me delongar muito sobre exatamente o que é que acontece em todas as aventuras de todos os volumes do Stormwatch. Eu vou me atrelar, basicamente, aos pontos fortes de cada volume e o que é que isso vai agregar no final para as origens do Authority. Então, vamos a eles. Como eu bem disse para vocês, pessoal, ele teve que botar ordem também, inclusive, na própria equipe do Stormwatch. Quando ele assumiu a edição, né, em 96, na sua edição número 37, ele percebeu que o Stormwatch era um grupo muito inchado, tinha muitos heróis, era uma equipe muito grande, tinha mais de 15 integrantes, 20 se for contar com reservas e tudo mais, tinha mais de 20. Então ele meio que organizou tudo, enxugou, na realidade, a quantidade de integrantes existente e as dividiu em 3 equipes, pessoal. A equipe Prime, que era mais vistosa para operações de fachada, fica melhor, né, perante a imprensa e tudo mais. A equipe Red, para operações pronto emprego, mais casca grossa. E a não menos importante, na realidade a mais importante, né, para aquilo que a gente está querendo mostrar, que é a equipe Black, que eram as operações secretas, paralelas, e por que não dizer também polêmicas. E é aqui que vamos dizer assim, o Warren ele vai poder trabalhar melhor justamente os elementos do que viria a se tornar o Authority. Porque nessa equipe Black estão justamente 3 dos primeiros integrantes do Authority, que é Jane Sparks, né, o espírito do século XX, um super ser com poderes de condução e manipulação de eletricidade. Jack Hawksmoor, o deus das cidades, né, o abduzido e aperfeiçoado através de tecnologia alienígena e que tem vínculo com grandes metrópoles. Quanto maior a cidade, maior o seu vínculo e o seu poder, né, com elas. E a Vingadora Alada Swift, né, que tem dons de combate, agilidade e poder de voo. E aqui, pessoal, nessa história, lá no início desse primeiro volume, eu vou destacar justamente o fato de que o Henry Bendix, né, o famigerado diretor do Stormwatch, sempre cercado de mistérios, conduzia as equipes com mão de ferro. Então o Henry Bendix, ele toma justamente essa decisão de dividir a equipe em 3, como eu já bem disse para vocês.
e começa, né, por debaixo dos panos, recrutando os seres superpoderosos que iriam compor essa equipe Black. Nesse caso, a primeira convocada é Jane Sparks. O segundo, Jack Hawksmoor, Deus das Cidades. E existem outros seres que ele vai recrutando e que vão fazendo parte, vamos dizer assim, somando com o time. E diante disso aqui, pessoal, o que é que eu tenho para dizer? Ele vai expondo as 3 equipes dele justamente para as mais variadas ameaças que eram pensadas pelo Stormwatch. E conforme, obviamente, eles vão atuando, vão interagindo, trabalhando cada vez mais, se tornando cada vez melhores como equipe e se conhecendo cada vez mais também. Então, diante de edições que lembram muito aqueles episódios procedurais de Arquivo X ou Fringe, vamos dizer assim, que aqui o Warren Ellis ele exerce toda a criatividade dele. Ele é um grande contador de causas e a imaginação dele realmente vai fazer justamente o Stormwatch, as 3 equipes enfrentarem os maiores qualidades, né, de sortilégio que vocês imaginarem. Desde a ordem sobrenatural, tecnológica, alienígena e várias histórias em que o Warren Ellis ele vai poder explorar a hiperviolência, que era uma coisa que estava muito em voga nos anos 90, cenas de ação, né, muito bem desenhadas aqui. Nesse caso eu tenho que fazer os elogios e a devida deferência ao Tom Rooney, que era o desenhista que acompanhou o Warren Ellis durante grande parte do arco do Stormwatch. E aqui, pessoal, o Warren Ellis ele pôde usar Stormwatch como laboratório para muita coisa do que ele, inclusive, acabaria trabalhando mais tarde também no Authority. Dentre eles, alguns vilões muito conhecidos, né, como Kaizen Gamorra, do clã Gamorra, terrorista. Aqui nesse segundo volume, pessoal, de novo, o Warren ele continua, né, estabelecendo os laços entre as 3 equipes. Com Tom Rooney, mais uma vez, dando um show de narrativa visual. E, senhores, o que eu posso dizer mais ou menos aqui, de cara me chamou bastante atenção, foi justamente as ações e percepções que os líderes das 3 equipes, principalmente ali o Stormwatch Black, liderado pela Jane Sparks, onde eles começam justamente a questionar as decisões do Homem do Tempo, do Henry Bendix. Eles começam a perceber que o Henry Bendix está cada vez mais soturno, mais sinistro, mais cruel. E que talvez ele esteja, vamos dizer assim, perdendo a mão no quesito heroísmo. Já que boa parte das decisões que ele começa a tomar aqui, né, durante os episódios procedurais, das edições que a gente vai mostrando aqui, ele começa a não se importar mais em fazer prisioneiros, ele quer matar, se apropriando algumas vezes, inclusive, da tecnologia dos terroristas e dos vilões que as equipes vão enfrentando, ou melhor seria dizer, eliminando. E tudo isso vai incomodando cada vez mais as equipes. Como um fato aqui que eu acho interessante comentar com vocês aqui é justamente em determinado momento o Warren Ellis ele começa a entregar pequenos flashbacks da Jane Sparks, que é uma personagem muito querida do Authority, por sinal. E nesse flashback, pessoal, desenhistas, né, Pete Woods aqui faz uma boa homenagem, vamos dizer aqui, aos heróis da época de ouro, né, da era de ouro dos quadrinhos. Né, a referência aqui ao Homem de Aço aqui, evidente. E diante das várias páginas, várias pessoas e vários artistas também são homenageados. Entre eles, obviamente, Will Eisner, né, nas histórias aqui do Spirit, e outras histórias, às vezes, né, fazendo uma colorização mais antiga, né, com os tons aqui justamente emulando quadrinhos antigos. Eu acho que vale muito a pena, pessoal, essas 4 edições aqui da coleção do Stormwatch. Se vocês realmente tiverem a oportunidade, tiverem essa curiosidade, eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem também. Se você gostou do Authority, vale a pena conhecer. Um exemplo claro que eu vou dar aqui, justamente que numa dessas edições aqui, Jim Lee, né, o criador da equipe e chefão, né, do selo da Wildstorm, foi convidado para desenhar uma das histórias. E essa história, pessoal, sabe, ele flerta com horror, com gore, sabe, de forma magnífica. E é sempre bom, né, meus amigos, ver o Dini em ação, fazendo aqui a arte, justamente de uma história de horror que envolve 2 das equipes de Stormwatch, nesse caso o Prime e o Red. Vale muito, muito a pena vocês conferirem essa história, tá, pessoal? Uma curiosidade aqui, pessoal, é que o Warren Ellis aqui, no meio, vamos dizer assim, do seu arco, né, trabalhando com
à frente do Stormwatch, ele identificou que as vendas da revista não estavam evoluindo. E foi muito franco com a equipe da Wildstorm e tudo mais. Ele falou, olha, se vocês quiserem passar para um outro time de criação, né, de repente eles têm mais sorte e vendem mais revistas, fiquem à vontade, né, sintam-se à vontade para, né, trocar o time se vocês acharem que o problema está comigo. Fato esse que foi debelado na hora pela própria equipe do Wildstorm, que eles falaram assim, meu amigo, nós estamos adorando o que você está fazendo, tá, à frente da revista, isso nunca tinha sido feito, a qualidade das histórias está muito boa, e falou assim, e nós queremos que você continue, ele falou, no selo, né, à frente da revista, enquanto você estiver disposto a escrever a revista. Fique o tempo que você achar necessário. Diante disso, pessoal, o Warren Ellis, ele começou justamente a trabalhar, desenvolver ali na cabeça dele uma estratégia para melhorar as vendas da revista e, quem sabe lá, justamente criar algo novo que chamasse cada vez mais a atenção do público e das vendas por tabela e finalmente tentar unir crítica com boas vendas. E a partir daqui, justamente, ele começa a desenvolver o que seria já o arco final da frente da revista do Stormwatch, onde ele cria uma história em que surge um grupo de vilões muito similar à Liga da Justiça e que é tão poderosa que, no final das contas, ele tem que juntar quase que todos os 3 times do Stormwatch, né, as suas 3 equipes, para enfrentar essa ameaça. E durante essa ameaça, pessoal, vai ficar cada vez mais claro que talvez o Homem do Tempo tenha se corrompido de vez com o poder. Pois durante os encontros e confrontos ideológicos entre as várias equipes e os pretensos vilões, né, os seus algozes aí, fica cada vez mais tênue aí a linha entre quem é herói e quem é vilão. E que talvez no final dessa história, pessoal, não exista herói. Então, diante disso aqui, diante de uma decisão drástica do Senhor do Tempo, que insiste que a equipe de Stormwatch tem que exterminar e matar todos os membros dessa equipe rival que apareceu, a Jane Sparks finalmente confronta o Homem do Tempo e ele finalmente revela a sua verdadeira face, mostrando que, para ele, só interessa mudar o mundo se o mundo for moldado à sua imagem e semelhança, ou seja, ele só quer que o mundo mude se for de acordo com a sua própria vontade. Obviamente essa conversa não termina bem e, num confronto final, o Senhor do Tempo é dado como morto. Após a saída, né, do Senhor do Tempo, do Henry Bendix, Jackson King, que era o seu imediato, vamos dizer assim, assume o manto de Homem do Tempo, à frente agora do Stormwatch. E o Jackson King, ao contrário do Henry Bendix, é um cara que tem, né, melhores intenções, é um cara que tem uma experiência de campo, né, ele já tem atuado como membro efetivo do Stormwatch, e começa aí, vamos dizer assim, o reinado de Jackson King à frente das 3 equipes. Isso aqui, pessoal, é muito interessante a forma, de novo, como o Warren Ellis ele consegue trabalhar muito bem com as 3 equipes e a mudança de liderança e a mudança, vamos dizer assim, das atitudes, né, que isso acaba refletindo nas equipes. É muito interessante você ver essa construção, sabe, de cenários e, obviamente, né, o Senhor do Tempo, que havia sido dado como morto, não está morto, escapou e já planeja uma vingança. Aqui eu vou ressaltar o surgimento de 2 personagens que seriam também integrantes depois do Authority e que o Warren Ellis aproveitou para apresentá-los aqui nas aventuras do Stormwatch. Estou falando de Apolo, Deus do Sol, e o Guerreiro Noturno, Meia-Noite. Esses personagens aqui, senhores, que tem de poder, tem de carisma, e que vão, mais adiante, enfrentar o time do Stormwatch de uma forma bastante inusitada, que eu vou mostrar para vocês no próximo volume. Senhores, chegamos à derradeira edição e acontece de tudo um pouco nela, meus amigos. Aqui, o Warren Ellis, ele finalmente vai encerrar o arco, né, o grande arco, a grande linha narrativa que margeou todos os 3 volumes que nós mostramos aqui para vocês, pessoal. Uma dessas linhas narrativas era justamente a descoberta de que o líder máximo do Stormwatch havia se corrompido e precisava cair. Uma outra, pessoal, é o surgimento de cada vez novos integrantes aí, que porventura, né, seriam utilizados mais tarde no Authority, né, pelo Warren Ellis em outro selo. E aqui, pessoal, como eu falei para vocês, o desenlace nós vamos ser apresentados aos personagens Apolo e Meia-Noite, e vamos descobrir que o Henry Bendix
havia criado sorrateiramente uma nova equipe secreta de super seres, justamente para usar, né, em missões secretas ao seu bel prazer. E é justamente numa dessas equipes que foram criados de super seres, e Apollo e Meia-Noite faziam parte dessa equipe. E é mostrado num breve flashback que numa missão de estreia dessa super equipe, ela acabou terminando muito mal para quase todos os membros, sobrando apenas Apollo e Meia-Noite. E é muito interessante mostrar também a forma como o Stormwatch vai ser posto em conflito com essa super equipe e como ele vai resolver esse conflito. E quando a gente pensa, né, que o Warren Ellis ele vai nos mostrar mais do mesmo, ou seja, toda vez que equipes ou super seres se encontram e sempre caem na porrada, ele nos surpreende com o fato de que em determinado momento Apollo e Meia-Noite simplesmente, antes de entrar em conflito com o Stormwatch decide trazê-los para dentro da nave, conversar com eles. E assim é resolvido toda uma situação de tensão que tinha tudo para terminar em mais uma pancadaria sem sentido. Uma vez eles estando na equipe, pessoal, aqui nós vamos ser apresentados a um arco simplesmente fascinante, porque ele é justamente o último arco do Stormwatch. E eu vou explicar para vocês por quê. Jackson King chega um belo dia e ele é surpreendido pela sua equipe de assistentes, que informa para ele que descobriu a existência de uma realidade paralela. E uma realidade paralela que também conta com o Stormwatch, né, uma versão, um doppelganger do Stormwatch nessa realidade. E o líder dessa equipe de Stormwatch é ninguém mais ninguém menos que Jack Hawksmoor. Dentre as muitas semelhanças e diferenças que vamos ser apresentados durante a história, nós vamos descobrir aqui que o Jack Hawksmoor ele assumiu a equipe porque o Jackson King, né, ou seja, a contraparte dele que existe também na outra realidade, cometeu algum erro muito grave e que resultou em muitas mortes, morte de centenas de agentes do Stormwatch e parte também de uma equipe de super-heróis. E por conta disso, ele saiu e o Jack Hawksmoor assumiu. E essa realidade também, ela está sendo deparada com uma ameaça, né? Uma ameaça de uma nave alienígena que não tem intenções amistosas. Diante dessa informação aqui, o Jackson King ele percebe uma coisa nessa realidade paralela, que o pessoal desse Stormwatch, dessa realidade aí, eles não lidaram com um fato muito interessante. Eles não lidaram com a descoberta da existência de seres extraterrestres. Lembra do que eu falei para vocês que o Warren Ellis ele tinha organizado aquelas 3 categorias de super seres? Pois é, eles não sabiam nessa realidade aqui a existência dos querubins, dos demonitas, né, e de outros seres também que porventura se miscigenaram com os heróis ali daquela realidade e criaram novos super seres. E essa informação ela era crucial para que o Jack Hawksmoor da outra realidade pudesse enfrentá-la, né, de forma condizente. E acaba gerando um verdadeiro cisma, né, um dilema moral, em que o Jackson King ele se coloca, porque ele, enquanto novo Senhor do Tempo, ele era responsável pela segurança do planeta Terra da realidade dele. Que direito ele tem de interferir em uma outra realidade? Será que essa outra realidade não tem o direito de aprender com seus próprios erros? E por tabela, vencer e perder as próprias batalhas? Isso cria, pessoal, um verdadeiro dilema, né, ético, em que Jackson King vai se vendo, né, cada vez mais fascinado, observando essa nova realidade, vendo como eles estão se preparando para essa invasão alienígena, que a nave ainda não chegou, ela está chegando no planeta Terra. E em um determinado momento, pessoal, o Jackson King ele decide, né, a muito contragosto, ele decide apenas enviar pequenas informações localizadas no Stormwatch da outra realidade para eles lidarem pelo menos com o mínimo de informações necessárias para eles poderem se defender de forma decente, né, dessa ameaça alienígena. E o Stormwatch de lá começa a lidar justamente com todas essas informações e tudo mais e se prepara para a batalha. E aqui tem um fato importante. Como eu falei para vocês, existe também na outra realidade um Jackson King que foi também, né, chefe do Stormwatch. E ele, em determinado momento, ele consegue ver o que aconteceu com o Jackson King da outra realidade. E ele mostra justamente o encontro do Jack Hawksmoor daquela realidade com o outro Jackson King também. E ele encontra o Jackson King alquebrado, sabe, destruído,
sabe, derrotado, uma cicatriz horrível de batalha, justamente na batalha que fez ele perder o comando do Stormwatch pro Jack Hawksmoor. Ao se deparar com a visão tão derrotada da sua contraparte na outra realidade, cara, isso mexe com os brios do Jackson King de um jeito que ele simplesmente desiste, inclusive, de olhar de forma mais atenta para essa outra realidade. E como eu falei para vocês, ele entrega os dados para o Stormwatch e o Stormwatch consegue enfrentar a ameaça alienígena às custas de muitas vidas, né, de boa parte da comunidade super-heróica. Porém, o que o Jackson King acaba passando despercebido por ele, mas não pela sua equipe, é que a realidade dele também está sofrendo uma grande ameaça, que é a chegada de um asteroide nas proximidades do planeta Terra. O que, em princípio, tá, seria encarado apenas como uma ameaça menor, já que o asteroide ele não está indo em direção, né, direta do planeta Terra. O Jackson King ele decide enviar apenas 2 naves para explodirem, botarem cargas explosivas nesse asteroide para afastá-lo cada vez mais aí do planeta Terra. E como eu falei para vocês, o fato dele se deparar com uma realidade paralela tão parecida com a dele mexeu demais com a equipe dele, inclusive, né, que exigia dele uma atitude mais proativa no auxílio dessa outra realidade, pondo ele justamente em xeque com um dos líderes da sua equipe, do Stormwatch Prime, nesse caso aqui, o Comandante Inverno. Tem uma discussão muito séria aqui, acirrada, que acaba inclusive em agressão, enquanto o asteroide se aproxima do planeta Terra. Como eu falei para vocês, Jackson King despacha as equipes para fazer uma missão que em princípio seria corriqueira, né, de explosão de um asteroide, enquanto ele continua no dilema moral dele se ele deveria ou não ter ajudado a outra realidade. Pessoal, o desenlace dessa história aqui é basicamente o seguinte: as 2 naves que chegam no asteroide descobrem que esse asteroide na realidade é um pouco mais do que um asteroide. Talvez seja um casulo, né, e contenha formas de vida dentro dele. De fato que, das 2 naves, apenas uma consegue plantar as cargas, explodir e despachar o asteroide, e uma nave apenas volta para a estação Olho no Céu. O que em princípio, pessoal, seria, mesmo com uma baixa, né, de uma das naves e uma tripulação, seria uma missão de sucesso, se mostra justamente a maior derrota de Jackson King à frente do Stormwatch, pois a nave, quando volta, é simplesmente cortada, tá, pessoal? Essa aqui é a penúltima edição e automaticamente nós já vamos para a última edição e descobrimos que, na realidade, ao retornar essa nave, aconteceu alguma coisa, e nós vamos descobrir de forma bastante breve que a nave havia, na realidade, sido infectada, tá, por uma raça alienígena desconhecida, e que justamente essa infecção acabou se alastrando por toda a estação do Olho do Céu, custando centenas de vidas de assistentes que moravam ali, né, que viviam dentro daquela nave, e 4 dos maiores heróis do Stormwatch. Ou seja, reduzindo o efetivo da equipe basicamente apenas o Stormwatch Black, que estava numa missão paralela e não estava na estação, para sorte deles, né, naquele momento. Finalizamos a história, pessoal, justo após a derrota acachapante da decisão de Jackson King à frente do Stormwatch, que as Nações Unidas não têm mais interesse em financiar o Stormwatch e que, por tabela, a equipe estava sendo desfeita. Esse é oficialmente o fim do Stormwatch. Finalizamos depois para descobrir o que é que, afinal de contas, o Stormwatch Black, composto por Jenny, Sparks, Swift e Jack Hawksmoor, estava fazendo. Na realidade, eles estavam caçando o Harry Bendix e o eliminam ao final da história, decidindo justamente o quê? Que, na ausência de uma autoridade maior, alguém precisava continuar salvando o mundo. Isso aqui seria o pontapé inicial para que Jenny Sparks montasse a equipe do Authority, e que junto de Swift, Jack Hawksmoor, Apollo e Meia-Noite se juntariam depois a eles a engenheira, uma cientista robótica, e o enigmático Doutor, que é um, vamos dizer assim, tem os poderes, vamos dizer, de um mago supremo aí que nós já conhecemos muito bem. Mas como eu bem prometi para vocês, pessoal,
ficou faltando uma edição que preencheria perfeitamente esse vácuo que ficou entre a penúltima e a última edição que compõe esse último volume aqui do Stormwatch. E essa edição, eu não sei por que a Panini não a publicou, tá? Eu acredito que um dos motivos dela é que essa história ela não saiu na revista do Stormwatch. Como eu falei pra vocês, ela saiu numa edição dos Wildcats. Sim, dos Wildcats. Num mega crossover em que teríamos a presença dos Wildcats, o Stormwatch e, pasmem, lembra que eu falei pra vocês que a nave que volta infectada na estação Olho do Céu, ela havia sido infectada por uma raça alienígena desconhecida? Pois é, essa raça alienígena é nada mais nada menos que os aliens. Sim, xenomórficos. O oitavo passageiro, da Tenente Ripley, exatamente, da franquia cinematográfica. Pasmem, é justamente no crossover de Wildcats contra os aliens que é desenrolado toda a sequência de ação final que decreta justamente o fim do Stormwatch e o fim da Estação Olho do Céu também. Pois, ao descobrirem que a nave foi infectada, a equipe dos Wildcats decide invadir a Estação Olho do Céu para ajudar a equipe do Stormwatch e encontrar, de repente, algum sobrevivente ou tentar debelar aí a ameaça alienígena. Só para se deparar com xenomórficos que já haviam infestado praticamente toda a tripulação e matado grande parte do time do Stormwatch, restando ali basicamente para a fuga da própria equipe que estava bastante ferida, porque a raça alienígena dos xenomórficos é extremamente letal. Resta ali um sacrifício final, justamente do líder do Stormwatch Prime, o Inverno, para conduzir a Estação Olho do Céu em direção ao Sol, salvando o planeta Terra de uma infestação de alienígenas. Então, aproveitando um mote de um crossover com um personagem cinematográfico, o Warren Ellis decide justamente finalizar com chave de ouro a história do supergrupo Stormwatch, abrindo, né, deixando todo o cenário pronto para a chegada do Authority para quebrar a porta e chutar bundas com toda a categoria e reverência e, por que não dizer, anarquia que eles são peculiares e que fizeram deles a marca tão famosa que vai virar até filme agora, né, pelo DC Studios. E agora que a gente já sabe da história que estava faltando, vamos voltar rapidinho para um pequeno detalhe que o Warren Ellis ele deixou, que para mim, sinceramente, é a grande cereja do bolo de toda essa história. Lembra quando o Jackson King estava observando a sua contraparte, né, e derrotada, né, porque ele havia tomado uma decisão muito errada que havia custado centenas de vidas daquela equipe, né, da realidade paralela do Stormwatch? Vocês lembram da cicatriz que estava na cara dele, de queimadura? Ou seja, invariavelmente aqui, nós temos a grande resposta para o dilema moral do Jackson King da realidade que nós estávamos acompanhando, né? Pois, se ele tivesse ouvido o seu comandante, seu imediato, o Inverno, e tivesse talvez dado uma atenção maior e estabelecido um contato, né, mais imediato, mais próximo com o Stormwatch da outra realidade, quem sabe ele não teria entrado, né, em contato com a sua contraparte, e essa aqui talvez tivesse lhe informado sobre a raça alienígena misteriosa. Sinistro, né? Pessoal, com isso aqui eu finalizo a história secreta do Stormwatch e por tabela a origem secreta do que seria o Authority. E eu gostaria de saber, vocês já conheciam essa história? Sabiam do crossover, né, justamente com os aliens e os Wildcats? E, mais importante, gostaram do vídeo? Se gostaram, não perde a chance, ainda dá tempo de vocês darem o like, se inscreverem e ativarem o sino, tá, pessoal? Aguardem novidades, que eu pretendo também trazer os volumes de Authority e toda a saga do Authority, o universo que foi cercado, criado em cima, todas as publicações, a forma como foi publicada no Brasil, tem bastante edições avulsas, além dessa compilação aqui da Panini, que tem muita coisa aqui para compartilhar com todos vocês. E até a próxima.